Aleluia! Glória a Deus! Quem está andando sobre as águas? Amém? Que privilégio, não é, irmãs? Que tempo maravilhoso que Deus tem proporcionado para nós. A gente não fica pesarosa de terminar, a gente quer mais, não quer? A presença de Deus na nossa vida é assim, a gente quer mais, a gente quer águas profundas, águas que trazem cura. Glória a Deus por isso. Amém. E a minha palavra hoje é simplicidade versus excelência. A palavra de Deus fala que a gente tem que servir, fazer tudo que vier às nossas mãos com excelência. E até foi uma das perguntas que foi colocada aqui para Roberta, a questão de ser simples, mas também não ser simplista. Aquele que, na verdade, ser simplista nesse sentido de que é a lei do menor esforço, de pegar o atalho do caminho mais fácil. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina quando fala a respeito de simplicidade. Bom, eu quero falar então hoje a respeito de simplicidade versus excelência. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Colossenses, no capítulo 3. Que diz assim, no versículo 17: E tudo quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Aí um pouquinho mais à frente, no versículo 23, fala assim: E tudo quando fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. O nosso tema esse ano, como a Kelinha acabou de falar aqui, é Efésios capítulo 4. E tem tudo a ver também a respeito de simplicidade, a respeito de excelência. Vamos abrir lá em Efésios, no capítulo 4, porque a gente tem que decorar essa palavra. E fala assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Bom, falar a respeito de excelência, para que a gente possa fazer uma analogia com a simplicidade, é justamente falar a respeito de Efésios 4, quando a palavra de Deus está falando aqui, andeis de modo digno. Andar com excelência em servir o Senhor, mesmo com simplicidade, requer, como nós vimos aqui a palavra em Colossenses, dizendo, olha, tudo que vier à sua mão, faça como quem faz ao Senhor, faça o seu melhor. Quando Deus nos dá o primeiro mandamento, que ele fala a respeito de amar a ele, e o segundo mandamento de amar o próximo, ele fala assim, olha, amai a Deus, o seu Pai, de que forma? De qualquer forma, não. Com todas as suas forças, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Isso é uma forma simples, mas nem por isso é uma forma desleixada. É uma forma de fazer as coisas, ou de amar, ou de exercer, ou de ser, de forma desleixada, de forma sem cuidado, de forma a não ter zelo. Sabe, minhas irmãs, às vezes a gente confunde muito a questão de simplicidade com a falta de zelo, com a falta de cuidado. Nós falamos hoje aqui a questão de simplicidade em relacionamentos, da mulher da pós-modernidade, nas suas vestes, no seu interior. A Nenetinha falou para nós aqui a respeito das emoções, como nós precisamos ser simples, porque na verdade o nosso mestre, ele é simples, ele é muito simples.
Eu falo que uma das grandes experiências que eu tive com simplicidade mesmo foi quando a gente teve o nosso ano sabático e a gente frequentou durante um ano uma das igrejas que mais cresce no mundo. E aquele pastor subia no púlpito todo domingo e ele pregava assim aqueles textos mais difíceis, sabe, aqueles textos que precisavam de uma teologia bem profunda para que a gente pudesse entender. Não. Ele pregava das parábolas, ele pregava das histórias que Jesus contava, ele pregava daquilo que de fato ia ao coração das pessoas que estavam lá. O que às vezes a gente precisa retomar na nossa vida, quando a palavra de Deus está dizendo aqui que a excelência é andar dessa forma digna, entendendo que cada um de nós recebeu um dom, e esse dom é para serviço de todos. O que eu quero hoje deixar no seu coração e falar ao meu e ministrar também para nós, para que a gente possa sair daqui dessa forma recalcada, transbordante, né? Uma forma sacudida que o Espírito Santo nos visite, é que nós como mulheres somos chamadas a exercer o nosso ministério dentro da nossa casa. Nós como mulheres somos chamadas a ministrar dentro do nosso coração a respeito das nossas emoções. Nós como mulheres dentro da nossa família, dentro da nossa empresa, onde Deus nos colocar, com excelência. Com excelência. Né? Quando a palavra de Deus fala que, olha, faz como que se você estivesse fazendo para Deus. Mas ao mesmo tempo, sem estresse, né? Ao mesmo tempo, sem trazer o peso. A palavra de Deus diz lá em Mateus, no capítulo 11, o quê? Que Jesus fala, olha, vem aprender de mim, meu fardo é leve, meu jugo é suave, vem aprender de mim. Às vezes, quando a gente liga a palavra excelência, a gente liga a palavra sofisticação, e aí a gente traz um peso tão grande sobre a nossa vida, né? Porque a gente quer fazer muito mais do que muitas vezes a gente pode, muito mais do que aquilo que é a nossa essência, às vezes para impressionar, às vezes para causar uma boa aparência, né? E eu fico pensando que se não é isso que Jesus estava nos ensinando a respeito do jantar, quando ele se sentou e conversou com Marta e Maria. Peraí, que a casa não está faxinada, peraí, deixa eu ver se isso aqui está organizado. Não é isso, né? A excelência, na verdade, é um pano de fundo para nós como mulheres, para trabalhar a nosso favor e não contra as nossas emoções, e não a trazer esse peso. Eu vejo hoje muitas mulheres que têm carregado um peso tão grande em fazer todas essas coisas com grande excelência, mas a excelência de Deus não é aquela coisa que traz peso, minha irmã. O fardo de Jesus é leve, o jugo dele é suave. Ele quer que você aprenda a essa simplicidade de ser, antes mesmo de fazer. A gente pode buscar um pouco no dicionário, e quando fala que simples é uma coisa não complicada. Não complicada. Eu gosto muito de receber na minha casa, mas eu não complico. Eu não complico. Houve um momento que eu compliquei. E sabe o que aconteceu? Eu fui perdendo o prazer. Então eu queria fazer, às vezes, uma coisa melhor, eu queria aprender mais, e aí a questão da sofisticação que se mistura com a excelência, e é uma linha muito fina, e a sofisticação vem de sofisma, da raiz sofisma, e justamente isso que é a questão da aparência. Hoje eu tenho mesmo a maior alegria em receber na minha casa, e eu falo que eu brinco de casinha. Eu sou aquela que brinco de casinha mesmo, gosto, quem vai na minha casa sabe. Mas não tem complicação. É tudo simples. Aliás, eu vou contar até um segredo para vocês. O tal do guardanapo de pano, eu até dei uma aposentada nele. Agora é de papel. E aí o simples é algo que, na verdade, a gente não complica.
E a cidade, o que é uma cidade? É um conjunto de pessoas ou uma aglomeração humana numa área geográfica. Nós, como sal da terra, né? Como aquelas que entendem do valor de Cristo na nossa vida, nós somos chamadas para jogar essa semente do que não complica, daquilo que não é difícil, de dizer estresse, passe longe da porta da minha casa, em meio a uma cidade. E não é à toa que a palavra de Deus fala que então Ele vai fazer com que a sua casa seja o quê? Erguida no alto do monte. No alto do monte, todo mundo vai ver a luz que ali habita, né? Nesse mesmo espírito, sabe? Tem uma crônica que eu gosto muito e que fala que as mulheres têm que ser leves, como eu disse aqui, como um sábado à tarde. Às vezes porque a gente tem puxado tanta coisa para a nossa vida, né? E como a Gisele colocou aqui, a mulher da pós-modernidade, hoje a gente não está nem mais na pós, é a pós-modernidade. Né? E a gente tem puxado tantos afazeres, e nós temos que entender, e é isso que eu quero hoje ministrar ao nosso coração, que nós somos uma pessoa só. Não tem como eu dizer que então eu vou ali exercer no meu trabalho um ministério, exercer na minha casa um ministério, na minha igreja um ministério. Não tem como eu desvincular todas essas coisas. Nós somos um ser holístico, nós somos um ser inteiro, não tem como eu separar todas essas coisas. E servir com excelência, nós temos um modelo na palavra de Deus, né? Primeiro eu coloquei aqui a questão do barro. Na simplicidade, Deus quis nos ensinar que quando Ele nos formou, Ele não foi lá buscar o ouro do Ofir, e Ele poderia. Ele não foi lá buscar o sal do Himalaia. Foi não. Ele pegou barro. Matéria-prima de fácil acesso. Matéria-prima de fácil acesso, o que você tem na sua mão? Ele quis nos ensinar que não é por aquilo que é a matéria, mas pelaquilo que é a essência do sopro da vida. Amém? E aí, com excelência, essa é a diferença, com excelência, Ele pega aquele barro que tem aqui na porta da sua casa, na fazenda, qualquer lugar que a gente vai, tem. E aí, com a essência, Ele sopra o sopro da vida. Mas é a excelência em fazer. Depois eu coloquei aqui a respeito de um modelo dessa excelência na nossa vida, que a Georgina falou um pouco, foi Davi, né? E eu não vou falar de novo. Quando Davi, então, Saul fala assim, toma aqui a minha armadura, vai lutar com a minha armadura. E ele fala assim, não dou conta, estou desajeitado. Por quê? Porque Efésios 4, voltando lá, ele fala assim, cada um sirva a Deus conforme o seu dom. Conforme o seu dom. Gente, me põe aqui para fazer as piadas da Kelly. Não funciona. Nem quero. Estou brincando. Ela está lá trocando de roupa. Mas cada um foi chamado segundo o seu dom, segundo o seu ministério. E para exercer com excelência, com tudo aquilo que vier às suas mãos, o seu dom e o seu ministério. Não para que haja comparação. Mas Deus colocou algo especial que só existe em você. Deus colocou uma roupa para você exercer com excelência dentro da sua casa, a criação de filhos, para você exercer no meio da sua igreja, que só serve em você, assim como foi com Davi. E ainda que haja muita boa vontade de alguém querer te emprestar um pijama, né, neneta? Aquele pijama não é seu. Foi por isso que Davi disse, não, eu tenho as minhas roupas próprias, né? Quais as armas de excelência que Deus tem colocado na sua vida para servir o reino, para exercer tudo aquilo que é propósito na vida dele. E por último, eu quero me ater um pouquinho aqui, lá em Atos, no capítulo 16, fala a respeito de Lídia. Lídia era uma vendedora de púrpura, de pano de púrpura, era uma empresária.
era o próximo, adoradora. E Lídia, então, estava lá. Se ela era uma adoradora, uma empresária, lá em Atos, no capítulo 16, eu não vou ler, mas você vai ler em casa. Então, era uma mulher que temia a Deus, né? Mas ela, então, teve um encontro com Paulo. Paulo estava lá na beirada do lago, e ele estava falando das maravilhas de Jesus, e ele estava pregando. E aquela mulher que era uma adoradora, uma empresária, uma mulher que tinha os seus negócios, uma dona de casa, sem complicação nenhuma, na sua simplicidade de ser, ela chega e fala assim: nossa, quero ouvir disso aqui, quero ouvir disso aqui. Ela leva algumas pessoas com ela, e diz a palavra de Deus que então Lídia se converte naquele momento. E quando acaba a conversão de Lídia, ela vira para Paulo e fala: seguinte, se vocês quiserem ir lá para casa agora, eu passo um café para vocês. Às vezes vocês estão com fome, assa um pão de queijo. Mineiro assa pão de queijo em casa. Eu asso um pão de queijo. Amadas, na nossa excelência de servir a Deus, Deus tem falado comigo quantas vezes, quantas de nós somos empresárias como Lídia, cuidamos da nossa casa como Lídia. E olha que para ela ter chamado Paulo e toda a comitiva, ela era desembaraçada, né? Acabou o culto. Gente, vão todo mundo lá para casa. Trabalho, segunda-feira. E aí ela pega e chama. Mas depois a palavra de Deus fala que acontece que Paulo e Silas vão ser presos, o carcereiro converte, mas no final do capítulo 16, eles vão para a casa de Lídia. O que eu quero te chamar a atenção aqui, a respeito da simplicidade com excelência, é que como mulheres, algumas coisas na nossa vida não podem ser delegadas. Ainda assim que a gente tem pessoas para nos ajudar, Lídia tinha certeza que ela poderia receber um homem, uma mulher de Deus a qualquer hora dentro da sua casa, porque era uma mulher que tinha toda provisão dentro da sua casa. Lídia não era uma mulher que estava simplesmente andando, sem ter o que fazer, sem propósito nenhum. A palavra de Deus fala que ela era uma adoradora. A palavra de Deus fala que ela era uma empresária, vendia púrpura, e era uma empresária de alto escalão, porque as roupas de púrpura eram roupas caras. Mas ela não negociava a excelência da sua vida, porque ela sabia o propósito que Deus tinha na vida dela. Minhas irmãs, quantas de nós, muitas vezes, na excelência de servir a Deus, chegamos com tantas desculpas, porque somos essas empresárias. E a gente não tem tempo para ir ouvir de Paulo, não tem tempo para passar um café para os discípulos de Jesus e para assar um pão de queijo. Não tem tempo para receber um pequeno grupo dentro da sua casa. Lídia era essa mulher que nos ensina uma reunião, um momento de confraternização. Mas, se eu ficar sabendo que tem um pastor na cidade, e esse pastor faz milagre, esse pastor faz cheque sem fundo virar dinheiro na conta corrente, lá, eu perco a minha hora de almoço, eu vou atrás de todas essas coisas. Amadas, a excelência que a palavra de Deus quer nos ensinar aqui estão nas pequenas coisas. As pequenas coisas que depois na nossa vida vão surtir grandes movimentos. Lídia nos ensina muito aqui, né? Às vezes nós estamos como Lídia e buscando a Deus só na hora que os negócios estão geralmente na crise. A gente tem passado uma crise aí. Mas não, a palavra de Deus fala que Lídia, sem medir esforços, que Lídia foi para casa, depois recebeu Paulo e Silas com conforto, com consolo, com comunhão.
Amadas, nós somos chamadas para de fato determinar essa atmosfera dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro do lugar onde a gente trabalha. E não tem como a gente querer separar tudo isso. A excelência está em eu entender que hoje não tem como eu separar tudo isso. Não tem como eu dar 20% na minha casa, 20% socorrendo a minha família, 20% no meu trabalho, 20% na minha igreja e 20% numa obra de caridade. Eu tenho que estar 100% na minha casa, eu tenho que estar 100% dentro do meu trabalho, ali entendendo que também é o meu campo missionário, é ali que Deus está. Lídia entendia isso dessa forma, e por isso ela era uma mulher que conseguia ter harmonia em todas as coisas da área dela. Você quer ter harmonia? Aprender a exercer com excelência tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida? Seja 100%, 100% aonde Deus te colocar, seja 100% aonde Deus te levantar. Aquela mulher era desembaraçada. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, no capítulo 12, que a gente não pode se amoldar e que a gente tem que se livrar de tudo aquilo que nos embaraça. Tudo aquilo que nos embaraça. Tudo aquilo que nos embaraça nos tira o foco da excelência. Tudo aquilo que nos embaraça é tudo aquilo que muitas vezes tira a maneira simples. A maneira simples. Se a gente for fazer uma retrospectiva na nossa vida, os momentos que a gente tem marcados de maior intensidade emocional na nossa infância, ou um momento no nosso casamento, são momentos simples. São momentos simples, mas de uma emoção tão intensa. E é dessa forma que Jesus nos ensina. Eu lembro muito que a minha avó, eram 9 filhos, a avó, mãe do meu pai. E a gente chegava na casa da minha avó e ela estendia barraquinha. Nós somos 3 irmãs. A gente morava aqui em Uberlândia e ela morava lá perto de Belo Horizonte. Ela estendia lençol e fazia 3 barraquinhas. E cada barraquinha tinha as panelinhas, tinha boneca, tinha roupinha, que tudo ela que fazia. Ela guardava os vidrinhos. Aquilo para mim, eu emociono de lembrar. Porque eu já ganhei muito brinquedo bonito. Eu tive acesso a muito brinquedo bonito. Mas nenhum brinquedo se comparava a chegar na casa da minha avó e brincar na casinha que ela fez. Essência. É a essência. Às vezes, na nossa simplicidade, nós estamos perdendo a essência, minha irmã. Quando a gente fala de resiliência, e às vezes a gente pega uma borrachinha de cabelo, e a gente estica a borrachinha, a resiliência é a capacidade daquela borrachinha de cabelo, ela voltar ao estado natural. E às vezes, por tanta pressão na nossa vida, por tanto esticar de todos os lados, né? E a palavra de Deus nos fala que, eu separei aqui, 2 Coríntios, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja na nossa vida e não da nossa parte. Porque em tudo somos atribulados, não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, e abatidos, mas não destruídos. Amém? Nós temos que voltar ao nosso estado, porque se a borrachinha de cabelo ela não volta ao estado do elástico, ela não cumpre mais o propósito, que é segurar o nosso cabelo. Amém? Minha irmã, quando a gente fala aqui a respeito de excelência, a excelência em servir, em falar, em fazer, em ser, está relacionada diretamente a essa essência. E a excelência na nossa vida, ela é o pano de fundo para que todos os outros atributos, para que todas as outras virtudes sejam otimizadas e sejam potencializadas num nível melhor na sua vida. É a excelência que vai estabelecer o crivo de tudo aquilo que você fizer, de tudo aquilo que você fazer e tudo aquilo que você vai ser.
Deus nos deu uma oportunidade esse final de semana maravilhosa, né? E um tema maravilhoso para a gente tratar. Quando eu lembro da gente sentando na mesa no primeiro dia para resolver a respeito dessa palavra, a gente fala: Jesus, que banquete! Falar a respeito de simplicidade numa sexta e num sábado e aprender de que de fato não é a sofisticação que às vezes quer entrar no nosso coração ou dentro da nossa casa e nos roubar o prazer e nos roubar a paz. Mas é como Jesus fazia naquela simplicidade, como ele fez com Lídia, como ele fez com Davi, de se assentar, de nos contar a história. A simplicidade de aprender a respeito de um perdão. Que quando o filho pródigo volta correndo, para pedir perdão, e ele ensaia uma frase, ele escreve um discurso na cabeça dele inteirinho, o pai dele fala assim: mata o novilho lá. Mata o novilho lá. Então Jesus nos ensina a respeito disso. Jesus nos ensina. Às vezes na nossa arrogância, eu falo que esse é o exemplo mais lindo de perdão que a gente tem. Na nossa arrogância a gente ainda pede perdão e fala assim: mas eu estou te pedindo perdão, mas eu queria te falar. E completa a frase. Mas aquele dia, mas também, e a gente já justifica o perdão: pelo amor de Deus, faz isso não. Isso não é perdão. O filho pródigo chegou e falou: pai, pequei contra ti. Ponto. O reino de Deus é simples dessa forma. Houve arrependimento, houve perdão, ponto. Não houve justificativa. A palavra de Deus nos ensina então através do perdão, nos ensina através daquela mulher samaritana, que tinha os seus pecados todos perdoados. E eu lembro de uma história do Tiago, que tinha uma menina muito, que estava passando por um processo de depressão, separação dos pais, e a mãe veio me pedir uma ajuda, e ele falava assim: mãe, eu falei: meu filho, e ela falou: olha, Fabiana, eu sei quem vocês são, então queria pedir um apoio lá para o Tiago ajudar a minha filha, para nesse momento ela fazer parte da turma. E eu fui lá e falei: Tiago, ajuda lá, dá uma força. Mãe, ela é chata demais. Mãe, ela é muito chata. Falei: meu filho, deixa eu te contar uma história. Tinha uma sala que todo mundo era muito chato. E aí Jesus girou e falou assim: quem não tiver o seu dia de chatura, pode atirar a pedra. Ele falou assim: é verdade? Eu falei: claro, tem dia que você também está chato, não tem? É verdade, mãe. Será que é nessa simplicidade do quebrar do taco de hóquei, né, que eu nunca esqueço, da Nenê tá nos explicando, nos ensinando? Então são coisas tão simples que vão regando a minha fé e vão enchendo o meu coração. Eu não esqueço da Karen tomando banho no acampamento, água gelada, e ela cantava: não me deixarei mover pelo que vejo, pelo que sinto. Toda vez que eu escuto essa música eu lembro da Karen. O tanto que a água não era fria, não, ela era gelada. Gelada, de coisas simples, que a gente tem que deixar com que isso ache lugar no nosso coração. Sabe, minhas irmãs, nós temos experimentado como igreja um voltar ao primeiro amor. Nós temos experimentado aqui como igreja um voltar ao primeiro amor e um reavivamento, e não querendo de forma nenhuma ser pretensiosa, Deus conhece meu coração, pela simplicidade de que a gente tem que pregar o evangelho. Pela simplicidade. Se não são momentos como um divórcio de um colega, que se não são momentos como aqui nós falamos a respeito de traição no nosso fórum, de dificuldades com o filho no homossexualismo, se não são momentos como esse em que nós precisamos tirar as virtudes mais simples que o nosso Pai nos ensinou, como perdão, como misericórdia, como andar segundo a milha,
como paciência, como longanimidade, como suporte uns aos outros. Pois então essas virtudes não servem para nenhuma outra hora. Nós precisamos sim nos revestir dessa essência, dessa excelência. E eu quero terminar aqui. Tem um último que eu coloquei, os presidentes dos Estados Unidos. Esqueci que a filha americana da Kellen ia estar aqui. E uma pesquisa feita na HuffPost fala que então o presidente dos Estados Unidos, começando pela era de Roosevelt, ele falava como que uma pessoa de terceiro grau completo assimilasse o seu discurso. E com os anos, aqui tem o Clinton, o Bush, o Reagan, mas nós chegamos ali no primeiro presidente dos Estados Unidos, né, que vem de origem afro. E ele, com 51 anos, ele tem 60% de aprovação e ele tem quase 100% de entendimento naquilo que é o discurso dele. Porque hoje, os discursos do homem mais poderoso do mundo é para que uma criança de primário tenha todo entendimento. Minhas amigas, era assim que Jesus falava conosco. Com excelência, como um homem mais poderoso que já pisou nessa terra e que coloca esse tudo no chinelo, mas com simplicidade de coração. A palavra de Deus fala que a mulher no interior da sua casa, se necessário for, ela use palavras. Adoro esse versículo. Se necessário for, use palavras. Porque a excelência está na nossa essência. E aí a gente pode fazer uma analogia aqui, lá em 2 Reis, no capítulo 5, quando fala de Naamã. E Naamã era o homem mais poderoso daquela época, do exército. Mas foi uma serva, às vezes que não teve nem oportunidade de estudo, mas ela tinha tanta excelência naquilo que ela cria. Ela tinha tanta essência, ela tinha tanta fé, ela tinha tantas virtudes, que mesmo tomada cativa, ela fala só uma frase: ai, se o meu servo conhecesse o profeta da minha terra. E o homem mais poderoso do exército de Israel vai lá, atrás de um profeta, cheio de ouro, cheio de prata, disposto a fazer coisas loucas para ganhar a sua cura. Mas o profeta fala: 7 mergulhos no Rio do Jordão. Não, só isso? 7 mergulhos no Rio do Jordão. Deixa eu te falar, pequeno demais. Pequeno demais, é assim. É nessa simplicidade para entender a nossa essência. É nessa simplicidade que Deus nos ensina a pegar um pão e um suco de uva, apesar de que não era suco de uva, era vinho mesmo, que a gente tomava, que Jesus ensinou a tomar a Santa Ceia, e de uma forma tão simples, um pão e um suco. Não tem suco de uva, suco de laranja, é água. Faz isso em memória do meu nome. Minhas irmãs, quanta matéria-prima tem sido disponibilizada na nossa vida. Muito mais do que 7 mergulhos, muito mais do que um pão, muito mais do que um vinho, muito mais do que o barro. E nós temos deixado de lado a excelência de servir 100% através da essência que Deus tem colocado na nossa vida. E não é por isso que Jesus fala assim: ó,
Vinde a mim, então, as crianças, porque delas é o reino dos céus. Simples. São simples. Não tem máscara. Ontem foi aniversário da minha filha, Elisa, de 13 anos. E ela, com a maior simplicidade, falou assim: mãe, olha, eu estou ficando mocinha. E deixa eu te falar, meus primos estão correndo muito nas festas, você chama eles só para os parabéns. Porque amanhã eu quero servir minha turma num jantar. Às vezes, se fosse a gente ia complicar tanto e sofrer. Falei assim: minha filha, está certo. É isso o desejo do seu coração? Então vamos chamar todos eles mais tarde. Na hora do jantar com a sua turma, você vai ter o tempo com seus amigos. Essa simplicidade genuína de não precisar de colocar máscara e fingir, na hora que visse alguma coisa que estava saindo do controle daquilo que ela preparou, e ela queria ficar emburrada, ela ter que fingir que estava triste, que estava alegre. Minhas irmãs, eu quero terminar, quero chamar a Fran aqui. Eu ainda tenho alguns minutinhos. E quero terminar dizendo que a simplicidade e o oposto dela corrói todo o potencial que a gente tem dentro de nós. Da tentativa de exercer de outra forma que não aquela que o Senhor nos ensinou. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a gente orar e conversar com Deus a respeito dessa excelência. Antes da gente orar, eu até deixei aqui marcado. No livro que a gente escreveu, tem um capítulo, número 9, e eu falo justamente a respeito disso, da simplicidade do excelente. E a Rebeca está aqui? Ela já foi. Quando a gente foi para o ano sabático, a gente falou assim, cada um pode levar uma mala. Mas não cabe uma mala. Então, nós somos com 5 malas e mais uma mala de reserva que colocou bota, alguma coisa. Fizemos a nossa mudança com 6 malas. E eu sempre gostei muito e gosto de coisa de casa. Então, muito, e porque as pessoas sabem que eu gosto, me presenteiam muito com coisas de casa. Desde pano de prato e tudo aquilo. E quando eu fui desmontar a minha casa, eu fiquei com vergonha. Tanta coisa que eu tinha e que eu não sabia nem a utilidade daquilo. Eu nunca tinha feito uma mudança dessa forma. Quanta coisa que eu tinha que estava lá e que eu não usava. E que estava perdendo o propósito. E a gente, às vezes, na nossa vida, nesse aplauso, porque a pós-modernidade nos aplaude o muito fazer, a pós-modernidade aplaude a nossa tarefa exacerbada, nosso excesso, nosso ativismo, né? A pós-modernidade traz glória no muito na nossa vida. Você já tinha desmontado tudo aqui? A gente entra nessa onda. A pós-modernidade faz com que a gente fique constrangida, né? A Gi falou a respeito disso. Se alguém virar para você e falar assim, o que você fez hoje? Eu fiz uma visita para minha tia, levei um pão de queijo para ela, não sei, fez nada não? Nada importante? Fui no hospital fazer uma consulta com a minha mãe. Nada? Então você fez nada hoje. Como a gente precisa... E aí a gente vai colecionando todas essas coisas. E eu gostava de assistir muito aqueles programas que tinha na HBO, que falava sobre os acumuladores.
Porque lá no projeto da ação social na Morada Nova, muitas vezes a gente tratava com aquelas pessoas que tinham a síndrome de Diógenes, que é o que? A questão do acumular. Nem se fosse latinha velha de extrato. E acumulando. E a gente falava assim, olha, você me dá as latinhas velhas, eu vou jogar fora e você vai ganhar uma dúzia de copos. Não! Não, e tudo aquilo tem que ser ministrado ao coração, né? Então, eu escrevi falando que às vezes na nossa vida, a gente vai acumulando tantos sentimentos, tantas inquietações, tantos temores, tantas angústias, tantas frustrações que nos impedem de sermos funcionais e de simples. Quando eu mudei, e lá eu comprei meia dúzia de prato. Adoro prato. Aí eu falei, mas meia dúzia não dá, porque eu recebia um pouco de gente. Depois eu comprei mais meia dúzia. E eu aprendi que a gente pode viver com uma dúzia de pratos. Não estou fazendo aqui apologia a ter só uma dúzia de pratos. Eu estou fazendo uma analogia, às vezes, para aquilo de tantas coisas inúteis que vão ocupando lugar dentro da nossa louçaria, dentro do nosso armário, e a gente, na verdade, perde todo o propósito, e aquilo vem como um estresse para a nossa vida. Né? Coisas inúteis que vão ocupando lugar na nossa alma e nos escravizando. Nos escravizando. Amém, irmãs? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Que a gente possa aprender a sermos simples, como o homem mais poderoso da terra hoje, nos seus discursos. Mas também que nós possamos ser simples, mas com o poder do alto, como aquele homem que já pisou na terra e que deixou o Espírito Santo na nossa vida. Amém? Amém? Qual que é a matéria-prima que Deus tem colocado na sua mão? Qual é a matéria-prima que Deus tem colocado na sua mão e que muitas vezes a gente tem deixado? Né? Muitas vezes nós temos desvalorizado. Só um barro? Só barro? Só o Rio Jordão? 7 vezes? Só pôr as pedras no chão? Só pão e vinho? Não. Só as virtudes do alto na nossa vida. Amém?